Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Esse é o podcast do GeoWeb. Eu sou o Vinícius Vilares e hoje nós vamos receber aqui um convidado que é muito especial. Ele que é guarulhense, formado no Instituto Federal de São Paulo em Turismo e Administração. Guilherme Tilhoff, seja muito bem-vindo, cara. Uma honra ter você aqui no nosso programa. Tudo bem? Queria primeiramente agradecer o convite, trocar esse papo legal aí, falar um pouco sobre a minha trajetória, falar um pouco sobre turismo, sobre as áreas que eu conheço e gosto. É uma imensa satisfação e bora começar, bora trocar essa ideia. Cara, eu acho que a melhor maneira da gente começar esse programa é você falando um pouco pra gente de como que é turismo Aham. hoje, né? Dando um panorama geral no Brasil, internacionalmente também. Fala um pouco dessa área pra nós. Bom, falar de turismo para mim é falar sobre uma coisa que eu tenho uma relação pessoal, um vínculo muito forte, né? E aqui no Brasil a gente tem algumas vertentes meio nebulosas sobre o que é o turismo, sobre o que é o fenômeno do turismo, o que que é fazer uma viagem turística, o que que é fazer um passeio turístico, uma excursão, uma viagem de família. Então, aqui a gente acaba enfrentando alguns tabus mesmo no meio do caminho, porque a gente sequer sabe qual que é o profissional de turismo, o que que ele faz, quais são as atividades. Pouca gente sabe, inclusive, que existem cursos de graduação em relação ao turismo, existe uma classe literária muito legal, muito bacana a respeito desse fenômeno. E o turismo, basicamente, o panorama atual, já falando, trazendo para o contexto do Brasil, ele está bem direcionado e bem relacionado com o fato do Brasil ser um país muito potencialmente explorado em níveis de turismo, mas ainda nosso turismo ele é bastante centralizado em algumas regiões mais famosas, né? Então aqui você tem o Rio de Janeiro, você tem o Nordeste, você tem um turismo nacional muito forte, também muito incentivado por algumas empresas que difundiram esse turismo na década de 80, 90 e até os dias de hoje, mas cada vez mais com esse aparato da tecnologia, o profissional do turismo ele vai precisando se reinventar justamente para que a gente consiga traçar algumas estratégias para frear com que o viajante, né, o turista em si, não o turismólogo, que também tem essa diferença, né, ele busque o profissional e não tente fazer aquela coisa da montagem do roteiro sozinho, algumas coisas assim. Trabalho também no ramo de vistos, né, vistos consulares aí para viagens, viabilizando viagens e sonhos aí das pessoas. E às vezes a gente acaba esbarrando em algumas barreiras por conta do cliente procurar querer fazer sozinho ou não ter tanta informação. E como o acesso à tecnologia hoje ele é muito fértil, muito difundido, nossa profissão vai acabar, né, tendo que se reinventar a cada momento, que é o que vem acontecendo nos dias de hoje, né? Sim, sim. Eu acho interessante essas coisas que você falou. E puxando um gancho até da sua formação Aham. mesmo, ainda num ponto mais inicial, eu queria saber o que te levou a cursar turismo. Fala um pouco pra gente também do como que é esse curso, o que que você aprende lá, porque realmente é algo que não são não é um curso como medicina, né, como direito, que são coisas que, né, eu tenho uma grande procura ali. Então, fala um pouco pra gente como que funciona essa graduação, até pra quem tá nos assistindo poder entender, às vezes se interessar também. Sim, sim. Vou trazer lá um contexto um pouco mais antigo, que é de onde veio o meu vínculo e por que a minha escolha da profissão foi essa, uma profissão que não é tão convencional aqui no Brasil. É uma profissão de vários profissionais, mas é uma profissão exercida muitas vezes por pessoas que não têm nenhuma formação na área, né? O turismo ele é conhecido por todo mundo, mas muita gente que atua no ramo não tem nenhuma graduação em relação a essa atividade. Então, assim, eu venho de uma família de pais separados, né? Então a minha dualidade entre ficar aqui em Guarulhos, em São Paulo, atrás do meu pai, atrás da minha mãe, fez com que eu desenvolvesse um interesse muito grande pela atividade turística. Porque como meu pai, ele sempre trabalhou fora de São Paulo, inclusive às vezes até fora do Brasil, o meu jeito de estar próximo ao meu pai era sempre motivado por conta de viagens, né? Então meu pai estava viajando para algum lugar, meu jeito de estar perto dele era viajar. Então eu fiz muitas viagens sozinho, né? Nesse período, acabei desenvolvendo um gosto muito grande por entender qual que era o pano de fundo em relação àquilo que eu estava fazendo. Uhum. Então, meu pai morou em Vila Velha, no Espírito Santo, meu pai já esteve em Brasília, meu pai já esteve em Manaus, já esteve em Campinas, já esteve em diversos locais. E pelo menos uma vez por mês ali para estar do lado dele, eu fui começando a pegar gosto por viajar. Então, desde os 8, 9 anos, pegava avião sozinho, ia lá sentado do lado da Sim, comissária lá de interessante. crachazinho, enfim.
E conforme eu fui ficando mais velho, foi cada vez mais amadurecendo a ideia para mim de exercer uma profissão que tivesse alguma Sim. relação com a situação de viagem, entendeu? E já nessa época você conseguia identificar, você já conhecia essa graduação em turismo ou foi algo que foi se desenvolvendo naturalmente dentro de você? Assim, esse interesse pelo turismo como atividade, ele sempre houve, mas eu não sabia nem que existia, essa graduação. Quando eu entrei no ensino médio, que fica aquela pressão do professor, olha, você tem que prestar vestibular e tudo mais, o curso de turismo era um curso zoado pelos meus colegas, no sentido Sim. de, olha, se nada der certo, presta turismo que você vai passar. Inclusive, eu fiz uma faculdade pública de turismo e o pessoal zoava por causa da nota de corte, porque realmente não é uma graduação tão convencional. Eu Uhum. tenho poucos amigos que optaram por caminhos semelhantes, mas eu descobri essa graduação por conta de zoeira até dos professores. Uhum. Olha, se nada der certo, faz um turismo, faz alguma coisa assim. Mas como eu tinha isso dentro de mim, eu falei, cara, eu vou insistir nessa área, eu vou tentar, prestei, passei e fiz. Cara, interessante. E até pegando um pouco ainda na linha da minha pergunta, que vocês aprendem lá, cara? Porque eu mesmo, assim, eu não tenho muitos parâmetros, né? Eu imagino que óbvio, tenha ali a ver com hotelaria, coisa nesse sentido, destinos interessantes, mas você estava me falando aqui nos bastidores que é uma área mesmo muito versátil, né? Que tem diversos campos de atuação. E eu queria saber como que funciona essa grade curricular mesmo para quem se interessar aí, né, de repente, aqui vendo a entrevista com o Guilherme, em prestar, né, uma faculdade de turismo. Assim, dentro dos componentes curriculares, a minha graduação, como ela é de gestão de turismo, ela tem uma visão mais voltada à administração e ao mercado. Então, a gente aprende desde contextos históricos que justificam a atividade turística, mas nosso objetivo, dentro da minha graduação de gestão, é procurar entender uma forma de atender aquele cliente dentro de uma atividade turística que possa ser desenvolvida em N situações. Então, a gente aprende desde hotelaria, até alimentos e bebidas, até o serviço para um visto consular, que é uma atividade bem comum do turismo, até a montagem de roteiros personalizados. Então, o profissional de turismo, além dele ter uma forte necessidade de ter um conhecimento linguístico, ele precisa de um conhecimento geográfico bacana e também de um conhecimento muito humano, né? Trata-se de uma faculdade de pessoas, também uma faculdade do campo de humanas, onde você precisa ter ali a sapiência de entender qual que é o objetivo daquele cliente e quebrar essa parte emocional, Uhum, trazer para o racional, levar entendo. para o mercado e transformar toda aquela ideia num pacote, numa Uhum. viagem, numa hospedagem, porque no fim das contas a gente está tratando de sonhos, né? E o nosso serviço, às vezes, ele pode ser tangível, a gente pode estar com um produto, e ele pode ser intangível, que a gente Uhum. está vendendo um serviço, uma experiência. Então, nossos componentes curriculares são um match entre essa dualidade de possibilidades, né? Sim, eu entendo. E, cara, eu acho interessante isso que você falou sobre carisma, Sim. e até porque o turismólogo, ao meu ver, né, eu que sou leigo na área, eu imagino que seja um cara que ele precisa trabalhar com persuasão, né, com fazer, ter mesmo essas habilidades de poder te convencer a fazer alguma coisa, né. E outro ponto, cara, que eu acho interessante a gente comentar, é que eu imagino que muitas pessoas chegam em você e não sabem pra onde quer viajar, né. Eu mesmo já me peguei em muitas situações, assim, falando: "Cara, meu, quero sair, sabe, quero ir pra outro país, quero ir pra outro estado aqui, mas eu não sei, não sei o que que eu faço". Como que a sua área pode me ajudar a solucionar esse problema, por exemplo? Essa pergunta que você fez é uma pergunta super interessante, porque, como eu falei, cada vez mais a gente tem aparatos de tecnologia que afastam o cliente, vamos dizer assim, Uhum. da procura de um profissional. E a Sim. gente, enquanto profissional, a gente busca, pelo menos eu, busco traçar objetivos que sejam mais personalizados de acordo com a finalidade daquele cliente. Uhum. Porque assim, a gente ainda não tem uma inteligência artificial, ou um site, um buscador ou qualquer coisa do tipo que consiga filtrar exatamente o anseio daquele cliente, né? Então, se você hoje você procura um destino, hoje eu consigo entender com você o que você gosta de fazer, quanto tempo você quer ficar, qual é o budget que você tem para gastar nessa viagem, e aí dentro daquele seu perfil, obviamente, a gente vai sentando junto, trocando experiências para conseguir definir um local que faça sentido dentro da sua realidade, porque é muito raro alguém que diz que não gosta de chocolate. É a mesma coisa alguém que diz que não gosta de viajar. Pra gente que é do turismo, a gente fala que não tem ninguém que não goste de viajar. Tem gente que Sim. ainda não descobriu qual é o perfil de viagem dela. Uhum.
entendeu? Mas algum tipo de viagem dentro desse mundo que é hiper plural, é Uhum. possível a gente traçar um tipo de viagem que vai atender a sua finalidade. E assim, a sua experiência de viagem procurando um profissional e não uma plataforma, ela é uma experiência que a sua viagem ela começa ali no contato Uhum. comigo, por E eu exemplo. até quero aqui, desculpa te cortar, que Aham. você fale um pouco sobre essa diferença, né. Qual que é a diferença de eu procurar, uma agência de viagens e procurar diretamente um turismólogo? Aliás, é possível fazer isso? Não sei. Ou você precisa necessariamente ir pela agência? Claro, assim, o meio das agências de viagem ele também teve que se reinventar no sentido de traçar novas políticas que fossem mais atrativas para garimpar o cliente mesmo, né? Para conseguir converter em leads ali para ter rentabilidade mensal. Mas existem muitos profissionais, inclusive é um hall de atividade minha, fazer a montagem de roteiros exclusivos e personalizados como pessoa física, né? Uhum. Não como pessoa física no sentido juridiquês da coisa, mas como pessoa física, ser humano para ser humano, sentar aqui, eu e o Vinícius, eu, o Vinícius e a namorada do Vinícius, e a gente definir o que que é mais interessante dentro daquele perfil. Então, assim, é possível você buscar um profissional que faça algo mais personalizado para você, mas as agências também têm trabalhado com isso, justamente para garantir clientela, porque hoje o cliente macro, ele está na plataforma, ele está no YouTube, Uhum. ele pegou no Instagram uma dica de viagem de alguém que não Sim. tem nenhuma relação com o turismo, Isso é um não estou assunto que eu criticando, quero pelo amor de Deus, comentar também. mas a gente precisa se reinventar nesse sentido. Sim, é até interessante esse gancho, cara. Queria saber como que vocês que são da área veem isso, né? Porque a gente percebe uma ascensão nas redes sociais, principalmente em criadores de conteúdo independente, né? Então, por exemplo, um cara que decide criar conteúdo sobre viagens, né? Que dando dicas ali de viagens, coisas nesse sentido. Você acha que em alguma instância pode atrapalhar o trabalho de vocês? Porque nós, por exemplo, que somos jornalistas, nós também dividimos palco muitas vezes com criador de conteúdo, né? E, enfim, tem as suas problemáticas e eu imagino que na sua área também tenha essas problemáticas. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente dessa relação que como que vocês enxergam isso? Claro. É importante você ter tocado nesse ponto, porque assim, a gente que é profissional, nosso objetivo inicial e principal e macro é sempre incentivar as pessoas a viajarem, Uhum, independente do modo ao qual essa viagem seja realizada. Porém, a gente vê muito conteúdo que espalha algumas desinformações acerca do turismo, que acaba incomodando a gente um pouquinho, pega um pouco no ego. Você fala, caramba, eu fiquei 4 anos dentro de uma sala de aula, 5 anos, 6 anos, enfim, 3 anos, depende do tipo de graduação que você escolher dentro de uma sala de aula. E esse cara que não tem nenhuma relação direta com o turismo, a não ser um turista, uhum, ele está espalhando desinformação acerca de um destino, acerca de uma população local, uhum. acerca, de um tema local que ele desconhece. Então, assim, a gente é muito favorável a esse tipo de atitude, contanto que essa atitude tenha uma finalidade pessoal, de falar: "Olha, eu sou o Vinícius, por exemplo, eu estou aqui na praia X e essa é a minha experiência. Então, eu estou gastando tanto aqui, eu estou fazendo X aqui", sem aculturação, sem você influenciar o mercado através de uma divulgação que você está fazendo, de uma situação que você não tem determinado conhecimento para poder estar falando. Então, assim, a gente tem um zelo muito grande pela atividade, a gente incentiva todo mundo a viajar, mas eu acho que para você garimpar internautas aí seguidores, enfim, é necessário que você tenha um foco mais generalista para Sim, chamar atenção. Essa é a claro. realidade. É. Você tem que chamar atenção, você tem que ser atrativo, e às vezes para você ser atrativo, você acaba sendo apelativo e às vezes você acaba espalhando desinformação através daquela sua atividade. Então isso nesse sentido, a gente rechaça bastante, assim, a gente que é É. profissional, né. Entendi. Então é importante ficar ligado, quem produz esse tipo de conteúdo, ficar sempre atento às informações atualizadas e, claro, olhar, assistir podcasts como esse que são educativos, pesquisar também, né? Hoje em dia a gente tem o Google, a gente tem diversas plataformas aí que fornecem informações de maneira muito fácil para todos nós, né? Então, cara, uma pergunta que eu tô para te fazer já faz um tempo, desde que a gente começou a planejar aqui, é, meu, sobre cidadania. Claro. Eh, Hoje, quais que são as dificuldades uma pessoa tirar uma cidadania? Porque, vou te falar do meu caso, cara, eu tenho parente, né, em Portugal, Certo. meus 2 avós são portugueses, e, cara, eu
sou doido pra tirar esse visto e só que eu fico, essa cidadania, desculpa, e eu fico pensando, cara, é muito difícil, é muito caro. Meu, desmistifica um pouco isso pra gente, como que funciona esse processo também. É, sei lá, eu quero aprender, cara, eu quero aprender pra eu poder fazer também. Perfeito. Assim, quando você está falando de cidadania, você precisa entender que cada um dos países vai estabelecer uma regra, vai estabelecer uma burocracia e vai estabelecer valor em cima de cada uma das etapas necessárias para que você consiga tirar a cidadania. Então vamos pegar o gancho de Portugal, que hoje é um lugar que tem um índice muito grande de brasileiro, enfim, nós somos colônia portuguesa, então essa reciprocidade ela acaba vendo aí em vários sentidos, né? Sem entrar num viés mais profundo, mas vamos dizer que o meu avô, como é o seu caso, o meu avô, como é o seu caso, ele prefere não, perdão, ele é português nativo, ele é morador aqui do Brasil e ele é vivo, por exemplo. Então, o primeiro passo é você começar a puxar a documentação da sua família que comprove que você é elegível àquela cidadania. Então, assim, o fato do seu avô ser um português nativo, da sua avó ser uma portuguesa nativa, para Portugal, ela é suficiente, para o país, Portugal, é suficiente para que você consiga uma cidadania? Existem países, por exemplo, como a Alemanha, que já endurecem mais as regras em relação a essa coisa da árvore genealógica. Então, você vai puxar livro de família, você vai puxar toda a sua árvore genealógica, você vai ter que Uhum. comprovar através de certidões. A certidão de casamento da sua avó e do seu avô é um documento importantíssimo nesse processo, utilizando você aí como gancho. E aí, em cada uma das etapas do processo, você vai ter uma burocracia, um Uhum. prazo e um valor a ser encargado. Então, existem clientes que demoram anos para tirar a cidadania porque eles fazem todas as etapas do processo sem assessoria. Já existem clientes que conseguem a cidadania de maneira mais rápida, justamente por terem procurado um serviço especializado, pago um valor financeiro de assessoria e os valores das documentações para conseguir. A partir do momento que você consegue a cidadania, ainda assim você precisa fazer a emissão dos seus documentos. Não é porque você é cidadão português que necessariamente você tem um passaporte português. Então você entra na fila para tirar o passaporte português. E aí seu passaporte português vem lá com a vigência de acordo com as regras de imigração local. Aí você passa a responder como cidadão português, cidadão brasileiro. Existem países, por exemplo, que solicitam que você abra mão da sua cidadania para conseguir a cidadania de determinado país. Tem várias variáveis e é importante a gente interpretar que Uhum. cada caso é um caso. Sim. Então, existem vantagens, por exemplo, para cidadãos portugueses que não vão existir para cidadãos espanhóis, apesar de ambos pertencerem à Península Ibérica e fazer fronteira terrestre, por exemplo. Uhum, entendi. Entendeu? Então, é interessante. Você tocou num ponto que eu acho que pode ser uma dúvida até pro pessoal, que é por que que o fato de um parente meu estar vivo ou morto interfere, se essa documentação já existe? Como que isso impacta o processo de eu tirar uma cidadania, por exemplo? Claro. Assim, essa questão do fato do seu parente estar vivo ou do seu parente estar morto, ela interfere de forma diferente em cada uma das Hum, nacionalidades, tá? Então, existem etapas do processo que, com o seu parente vivo, ativo, ele pode te ajudar a conseguir uma documentação e ele pode se apresentar para fornecer aquela documentação, ou até o fato dele já ter conseguido puxar algumas etapas do processo facilita o seu caminho e te faz até gastar menos, dependendo do que for. entendi. Entendeu? Então, por exemplo, vamos falar de uma cidadania italiana, portuguesa, que tem que puxar lá o livro da Uhum. família. Às vezes, algum familiar seu já fez esse Tá, histórico e você já pega o bonde andando e consegue economizar em tempo e burocracia. Então, entendi. isso pode fazer diferença. O fato de seu familiar, vamos supor que seus avós hoje eles não estão mais vivos. Uhum, Então, você vai ter que emitir certidão de óbito. Esse processo, por exemplo, talvez tenha que vir algum documento de Portugal entendi. chancelado junto aqui às regras migratórias e de cidadania do Brasil, Uhum, para que seja gerado toda aquela burocracia, e você perca um pouco mais uhum. de tempo para aprovar, porque existe fraude de Sim. documentos também. Essa análise ela é feita nos mínimos detalhes, entendeu? Então, isso pode impactar diretamente aí no seu processo de cidadania. É um processo que eu percebi que era muito burocrático, e eu tô pra te falar que foi até isso que me desmotivou, cara. Eu estava ali reunindo, documentações, mas uma hora eu cheguei e falei: "Cara, eu não aguento mais, é muita coisa que pedem". E aí eu até queria puxar, aproveitar que você comentou sobre isso, qual
como que vocês que trabalham na área podem nos ajudar nesse sentido, né? Quais são as vantagens de alguém procurar uma agência de turismo, uma agência de cidadania, perdão, Sim. como que funciona esse Geralmente a processo? gente trata como assessoria quando você Assessoria, está falando ótimo, de perfeito. visto ou Uhum, antigamente, de forma chula, se tratava como despachante, que é entendi. a mesma coisa do despachante Ah, veicular, ótimo. o despachante documentarista. Hoje já é mais comum você tratar como assessoria, É. porque de fato você está assessorando o processo. Então, ó, pra facilitar, como que você, que trabalha nesse tipo de assessoria, pode ajudar o meu processo de tirar a minha cidadania? O primeiro passo, assim, num processo de cidadania, quando você está falando de uma assessoria, o objetivo dela é tratar de toda a parte técnica e fazer com que você só providencie as documentações para que os processos andem da forma correta. Então, essa parte analítica, que é uma parte onde se perde muito tempo, quando você contrata uma assessoria, a assessoria vai fazer esse meio de campo para você, e além dela fazer esse meio de campo para você, ela tem um know-how para tratar daquele determinado assunto, que você não vai saber nem por que você está providenciando aquela documentação. Óbvio, é importante você entender todas as etapas do processo, mas você vai ganhando celeridade no processo e você vai traçando caminhos alternativos durante o processo de cidadania. Porque, por exemplo, acontece alguma objeção de alguma coisa, talvez você, como pessoa física, ou você vai se desmotivar durante o processo, ou você vai gastar um dinheiro para contratar uma assessoria com o processo correndo, ou você vai falar: meu, desisto, cara, isso me deu uma dor de cabeça gigantesca, eu não estou Uhum, conseguindo fazer nem o básico, ainda vai faltar 278 sim, etapas para conseguir, então eu tô fora. Mas a assessoria, ela consegue te trazer estratégias, entendi. inclusive até no sentido de ter um bom relacionamento com as embaixadas, com os Uhum, consulados dos países, justamente para viabilizar de uma melhor forma. Hoje a gente já tem plataformas exclusivas de cidadania, a gente tem assessorias específicas, e quase toda assessoria tem o seu setor de estrangeiro, que vai tratar tanto do estrangeiro para o Brasil, como do Brasil indo para o exterior, enfim, uhum, é bem bacana nesse sentido, mas em suma, nós uhum. estamos falando da desburocratização e a otimização do processo, porque esse processo, ele vai ser chato de qualquer forma, tá? É isso que eu ia te perguntar, cara. Não tem como isso ser menos burocrático? É necessário mesmo você ter tantas coisas, tantos documentos para emissão de, para, enfim, realizarmos esse processo? Não tem como fazer isso de uma forma mais fácil? Cara, numa situação simplista de você buscar toda a origem da sua família, e essa etapa ela vai ser cansativa e vai ser muito chato. Mas existem algumas situações onde é um pouco mais simples de você conseguir uma cidadania. Por exemplo, seu pai e sua mãe, que são. Sua mãe é filha dos seus avós lá portugueses, sua mãe conseguiu cidadania, e aí, por hereditariedade, ela pretende passar para você. Boa parte desse meio de campo, ele é feito de forma familiar. Hum, Então, em vez de você sozinho demorar 250 anos para tirar, num grupo de 5, você utiliza o mesmo tempo que se fosse para uma pessoa, por exemplo. entendi. Então, a gente sempre recomenda utilizar da sua família. A cidadania é um direito assegurado aí por alguns. Assegurado não, né? Mas é um direito é, possível de se obter aí para cada um. Então é legal você buscar numa gama maior de pessoas da sua família para que vocês Uhum. consigam juntos, cada um ir trabalhando algumas etapas do processo. Vão existir momentos onde você vai precisar fazer uma etapa muito chata sozinha, vai ter que fazer, não tem jeito. Mas tem partes do processo que Uhum. você consegue abreviar, porque uma coisa vale para uma quantidade maior de pessoas, entendeu? Ótimo. E quanto tempo esse processo demora, mais ou menos? Cara, é muito difícil você precisar tempo quando você está falando de cidadania. Muito difícil. Então a gente tem clientes, eu consegui a minha cidadania em 1 ano e meio, já emiti até o passaporte. Tem Uhum, cliente que fala, cara, tô 6 anos tentando e são duas pessoas que tinham direito à cidadania. entendi. Só que o caminho é que delimita Depende o da nível de interesse, árvore depende genealógica muito de também, vários e tem. vários e vários Uhum. e vários fatores. Enfim, o que você perguntou que foi super inteligente também da diferença de estar vivo e estar morto, isso faz uma diferença Ah, grande para você. não, e no meu caso, por exemplo, o meu avô está Sim. morto e minha Uhum. avó está viva. Aham. E aí eu fico pensando, cara, o que eu faço agora, né? Que eu preciso emitir a certidão do meu avô, porque eu tenho a de casamento deles, né? Sim. Eu até cheguei a mandar para Uhum. uma assessoria à época, mas, cara, era tanta coisa que ela me pedia que eu fiquei maluco. Falei, meu Deus, cara, não dá, sabe? Não vale a pena. E aí eu até queria te perguntar isso agora. Por que que vale a pena eu ter uma cidadania
de Portugal, por exemplo. O que que isso vai agregar na minha vida, por exemplo, se eu não tenho, sei lá, intuito de morar por lá, coisas nesse sentido. Por que que Tá. eu, como cidadão brasileiro, tiraria isso? Me dá um motivo. Cara, assim, sem entrar numa coisa muito ampla, Uhum. e rebuscada, vamos dizer que você decidiu, falar, cara, eu vou com a minha namorada pra Disney, velho. Vou com a minha Certo. namorada, vou pegar, juntei um dinheiro, vou pra Disney que eu quero conhecer lá e acabou, vou Uhum. tirar foto com o Mickey, com o Pateta, com o Pluto e vamos embora. Beleza. Hoje, se você é um cidadão brasileiro, você precisa fazer o preenchimento de um formulário chamado DS-160. Você vai pagar uma taxa que é uma taxa exigida pelo governo americano de quase R$ 1.000. Depois que você pagar essa taxa, você vai ter que fazer um cadastro. Feito esse cadastro, você vai fazer um agendamento. Aí, numa data, você vai colher a sua biometria. Em outra data, você vai ser submetido a uma entrevista. Hoje, o calendário de entrevistas, ele tá lá para agosto. Aí você vai lá, você vai ter que ser submetido a uma entrevista. Nessa entrevista sua, você vai ter que comprovar seus vínculos no Brasil. Você vai ter que ter coisas que te amarrem ao país para ser concedido aquele visto para você. Depois que o visto for concedido para você, tem mais o tempo de emitir o visto do seu Meu Deus do céu. passaporte. Aí o visto vem com 10 anos de vigência para você. Aí se você perder o visto, você tem que tirar outro, tem que pagar outra Galera, taxa, tirem a cidadania. Quem tem direito, ó, pode certo? correr atrás. Procura o Guilherme aqui, vai atrás, porque já cansei só de ouvir. Aí beleza. Aí você é o brasileiro lá com seu passaporte brasileiro, que é um passaporte que é subjugado, tá? Muita gente acha que o passaporte brasileiro é fraco, ele não é, tá? Tá dentro de uma média bem É porque lógica. aqui na América do Sul, o Brasil é a grande potência, A né? grande Querendo ou não. potência. E aí, beleza. Isso tudo pra você que é brasileiro. Aí você fala, cara, eu tô com passaporte português aqui em dia. Você vai abrir um site. Uhum. Você vai colocar os dados do seu passaporte, o dia que você quer viajar. Aí você vai pagar uma taxa. Uma incrível taxa de US$ 20, US$ 22. Vai dar R$ 80, R$ 90, R$ 100. Pagou. 1 hora e meia, eles te mandam a devolutiva, é o seu visto para você que é cidadão português, você pode embarcar no dia Caraca. seguinte. O prazo limite para eles te devolverem esse processo com seu visto aprovado, 72 horas. Ou seja, se você decidir que quer ir para Disney com seu passaporte brasileiro, você vai ter que esperar você vai ter que fazer todo esse trâmite e esperar pelo menos até agosto para conseguir uma vaga ou pagar uma assessoria para garimpar uma vaga para você. Se Caraca. você tem um passaporte português, muito provavelmente amanhã você pode pegar sua passagem lá e ó, para Disney. Caraca. Um Sensacional. exemplo, tá? Entendi. Exemplo, tá? Tem outra série de fatores, por exemplo, Uhum. Portugal é um país que compõe o espaço Schengen, que é uma divisão socioespacial, socioeconômica europeia, onde você, com passaporte português, pode residir, por exemplo, na Espanha. Entendi. Ah, não tem interesse nenhum em Portugal, mas tem a cidadania, vou fazer uma faculdade na Espanha. Bora, boa viagem. Entendeu? Isso aí. Entendeu? Então a Caraca, gente tem sensacional. passaportes, que é o passaporte vermelhinho, que a gente fala que o passaporte de Portugal que é vermelho, vinha, esses passaportes europeus, eles abrem portas para vários e vários e Uhum. vários países do mundo com uma desburocratização imensa. Sensacional. Tá, aproveitando, para quem não sabe, o Guilherme é especialista em vistos, né? E eu queria falar para você aqui, cara, qual que é a dificuldade? Existem países que são é mais difícil você tirar um visto do que outros, né? Eu percebo porque a gente lê notícia, a gente escreve também, e eu me deparo com muitas situações nesse sentido. Então, fala para mim, por exemplo, um país que é muito difícil de você conseguir um visto sendo brasileiro, por exemplo, e um que é relativamente mais fácil, digamos assim. Claro, claro. Ó, vamos começar pelo mais difícil. É um país que tem uma demanda gigantesca de brasileiro querendo ir para lá, seja a turismo, a trabalho, a estudos. Austrália. Cara, o visto australiano, ele é um visto que ele requer uma quantidade de documento que ela não é uma quantidade de documentação surreal, mas a análise que é feita em cima de cada um dos clientes é uma análise muito criteriosa e é uma análise de perfil feita tanto por oficial como por banco de dados. Você preenche seu formulário, você dá entrada, não é um processo barato. E depois que você dá andamento, é puxado todo o seu histórico para entender se você tem vínculo com o país e se você tem vínculo financeiro suficiente para ter consistência para conseguir fazer uma visita à Austrália. Porque, por exemplo, hoje, se você quiser ir para a Austrália, um ticket médio, ida e volta à Austrália, você vai pagar entre 9 a 12 mil reais, mais ou menos. É uma passagem aérea barata, certo?
Então você concorda comigo que se você não consegue provar que você dispõe desse recurso, fica mais difícil de você ter esse visto concedido? Óbvio, Certeza. só dinheiro. Ah, juntei dinheiro 50 anos, tenho lá 100 mil reais, vou ter o visto aprovado. Não é bem assim. É Uhum. uma série de fatores que compõem, que constroem o perfil de um cliente. Porém, é um país onde a análise é bem chata e a análise em cima dos recursos ela é bem frontal. Bem frontal. Ele Entendi. vai falar na sua cara, falar, cara, ainda não é o seu momento, E você ainda por não quê? dispõe. Por que que isso acontece? Cara, quando você fala de um país como a Austrália, é um país que ele tá lá no, do outro lado, lá do Pacífico, longe pra caramba, lá na Oceania, enfim. E quando você fala da qualidade de vida do país, ele pode ser um carro-chefe para alguém que quer ir e não mais voltar. Concorda comigo? Uhum. E aí o país vai Certo. endurecendo Hum. cada vez mais as regras. Fala, cara, esse cara aqui, eu não sei se ele pretende. Ah, não. Acho que Uhum. ele vai ficar, vai gostar, porque é um país de primeiro mundo, é um país onde a qualidade de vida é legal, enfim. Uhum. E tem uma demanda muito grande de brasileiro por lá, porque o clima lá é muito semelhante ao nosso aqui. Então é como se você Não tem um viesse. estranhamento, né, Você vai chegar num climático. lugar com praia, você vai chegar num lugar com gente jovem, você vai Uhum. chegar num lugar com um clima bacana e um lugar que te oferece uma qualidade de vida que hoje, cara, você fazer uma crítica, mas que o Brasil não consegue, como um país continental que é o Brasil, não consegue te oferecer Uhum. esse mesmo cotidiano. Então, essa demanda é muito grande, mas a análise ela é criteriosa para entender, pô, esse cara quer vir aqui para ficar, Uhum. ele é um estudante, ele vem aqui porque ele conheceu um namoradinho na internet. Isso é comum, hein? Entendi. Todo santo dia vem alguém. Conheci um cara lá da Índia. Consigo tirar um visto para ver ele? Não sei, vamos tentar. Deixa eu ver seu perfil. Entendeu? Entendi. Então, cada situação é uma situação, né? É importante falar isso na hora de tirar o seu visto. E, meu, eu preciso aproveitar você aqui para perguntar isso, porque eu imagino que tenha um monte de gente aí a essa altura já questionando, as ideias já girando na cabeça, que é visto americano, cara. Eu acho que é o sonho de, de grande parte dos brasileiros aí conhecer Nova York, conhecer a Disney. E, meu, como que eu faço para conseguir ir para os Estados Unidos? A passeio, cara, o que eu tenho que fazer para ir para os Estados Unidos? Cara, falando de visto Alerta de americano, corte aí, hein, Gui? Alerta de corte para você. falando de visto americano, cara, uma vez, quando eu comecei a trabalhar com turismo, um exímio profissional, um cara que eu admiro, falou assim para mim, cara, você não faz ideia do que as pessoas fazem por um visto americano. Eu falei, meu, Cara, eu molecão, imagino, meu. moleque novo, falei, né, que é, o cara, visto americano, é o cara que quer ir lá ver a Disney. Beleza. Comecei a trabalhar e hoje, para quem eu puder falar, eu falo, cara, você não faz ideia do que a pessoa faz para ter um visto americano. Mas vamos quebrar alguns paradigmas aí a respeito do visto americano, porque assim, cara, existe muito mito sobre o visto americano que não se aplica à realidade, tá? Então, por exemplo, a famosa entrevista que você tem que fazer para ter o visto americano, eu já vi gente falando que o consulado dos Estados Unidos tem uma cota de pessoa que nega e que aprova. Isso é uma mentira da face da terra, tá? Ponto. Não existe nada assim. Ou que, ai, se você tiver com uma roupa legal no dia da entrevista, é mais Cara, é fácil de verdade. conseguir o visto. Olha, se você for com família, é mais fácil de conseguir o visto. Meu, uma situação que eu vejo muito acontecer, diversas pessoas já falaram assim, meu, se você tem barba, tira a barba pra fazer, porque, ó, os Estados Unidos tem problema lá com os países árabes, meu, tipo, isso faz sentido, porque eu tenho até um parente que, Uhum. que ele realmente fez isso, ele Sim, sim. precisou ir pros Estados Unidos e ele tirou a barba, né, porque, cara, ele precisava ver ali, sabe, e às vezes a gente cai nesse tipo de desinformação, como a gente estava comentando anteriormente, e é interessante que você falar um pouco, então não tem nada a ver, né, pelo que você tá falando. Assim, a análise do visto americano, ela é uma análise que ela é criteriosa, porque os Estados Unidos é um país que recebe uma incidência de imigrantes legais e ilegais mais surreal do mundo inteiro, Sim, que é um né? grande debate, inclusive, nas eleições americanas de agora, né, um dos Sim, grandes assuntos sim, que sim, estão sim, sim, estão em sim. pauta. É um tema bastante profundo e abstrato também, né? Não é uma coisa tão simples assim. Mas quando a gente está falando de vista americana, eu quero lá viajar para Disney. Primeiro você tem que pensar em construção de um perfil. E o que que o consulado americano está mais interessado em saber? Ele está mais interessado em saber que você tem 150 mil reais na sua conta, ou ele está mais interessado em saber
se você vai para os Estados Unidos, você vai cumprir as regras bonitinho lá quando você chegar e você vai voltar para o Brasil. Quando a gente fala de vínculo, as pessoas associam imediatamente ao fato de ter um rendimento absurdo, líquido na conta para que o visto seja concedido lá para ele. É uma combinação de vários fatores. Então, eu vou criar aqui, ó, pega a dica aqui, ó. Vou construir com vocês aí, ó. Pega a dica. Ó o corte. Dois perfis diferentes de visto americano, tá? Dois perfis diferentes de visto americano para você que quer entender um pouquinho mais do que se trata nesse sentido. Então, vamos pegar, vou usar aqui, vou usar o nome do meu pai e do meu avô. Vamos pegar o Gé, meu pai. Beleza. Ele quer ir lá e tirar um visto americano. E aí ele é um funcionário que trabalha numa empresa grande automobilística. Não é verdade, tá? Meu pai faz uma coisa totalmente diferente, mas ele trabalha numa empresa automobilística lá há 20 anos. Ele tem 3 filhos aqui no Brasil, ele tem o carrinho dele, ele tem a casinha dele, ele tem uma remuneração que é considerada bacana, tá? Ele não. Vamos dizer que ele não, na conta dele, lá no dia de hoje, ele não tem, nossa senhora, meu Deus, um valor que você acha lindo, maravilhoso. Mas ele tem lá a casinha dele, ele declara imposto de renda dele todo ano. Imposto de renda é fundamental para qualquer um dos tipos de visto de qualquer país. Fundamental. Se você quer ter um histórico de viagem positivo, peço a gentileza de, peço a gentileza de declare o seu imposto de renda bonitinho, entendeu? Então, se esse é o seu objetivo, declara lá legalzinho para a gente seu imposto de renda, isso vai te ajudar bastante no processo. Beleza. Dito isso, ele vai lá e ele vai tentar o visto dele americano. Aí, na hora que o oficial pega lá o formulário dele, que é o DS-160 que eu te falei, ele vai olhar lá e vai falar: pô, esse cara trabalha 20 anos na mesma empresa. Esse cara, ele tem um perfil mais maduro, ele tem filho, ele tem carro, ele declara imposto de renda, ele tem imóvel no nome. Por que que esse cara vai largar essa estabilidade, vai comprar uma passagem para Orlando e vai se submeter a trabalhar de chapeiro num restaurante, Uhum. cortando grama, porque você não consegue licença para trabalhar em lugar nenhum com visto de turismo, por exemplo, ou se você entrar ilegal. Então, qual o motivo que o consulado tem para dizer, não, esse cara não merece ter o visto concedido? Não tem lógica, entendeu? Nós estamos falando de perfil. Talvez na conta corrente dele naquele dia tenha um valor que você fale, nossa, meu Deus, esse cara Uhum. tá abonado, tá Sim. rico. Mas ele tem um perfil de vínculo que, fala, cara, esse cara tem arrimo aqui no Brasil, ele vai Ele lá. não tem por que ficar aqui, Não tem né? lógica, Uhum. entendeu? Agora vamos falar do Luiz, que era meu vô, meu falecido vô Luiz. Aí o Luiz, quando ele era jovem, ele tinha 22 anos, Hum. tá? Aí ele não tinha filho, ele não tinha mulher, tá? Ele não Não sabia o que declarava fazer, imposto de renda. não declarava imposto de renda, óbvio, estava abaixo da faixa de isenção, falei, vou declarar isso aí para quê? Beleza, não declarava imposto de renda, estava abaixo da faixa de isenção do valor, aí ele não tinha bem nenhum no nome dele, estava começando a vida, mas desde os 14 anos dele, ele juntou uma grana. Então, cara, decidi agora que eu vou para os Estados Unidos. Aí ele tem lá R$ 60.000 na conta. R$ 60.000 dá para fazer uma viagem para Disney? Com certeza dá. Aí ele vai para lá para fazer a entrevista dele. Aí na hora que ele vai fazer a entrevista dele no consulado, ele apresenta todo o file dele, tudo que ele fez na vida. Lá. Aí ele preenche o formulário. Na hora que o oficial vai pegar o processo dele, vai falar: peraí, ele não tá trabalhando agora. Ele tem 22 anos. Ele não tem mulher. Ele não tem filho. Ele não tem faculdade. Ele nunca saiu do Brasil, que não tem um histórico de viagens internacionais, nem nada do tipo. E agora ele quer ir sozinho para Disney daqui 2 meses. Ele até tem o dinheiro, mas esse perfil, será que ele é suficiente para conceder um visto para esse cara? Ele tem mais dinheiro na conta do que o Jé, o primeiro citado lá. Uhum. Mas ele não tem vínculo, não tem nada que o prenda aqui no Brasil. Uhum. Se ele Agora é o chega, contrário, ele não tem por que ficar no Brasil. ele não tem por que ficar aqui, porque ele Uhum. não se achou aqui e talvez ele esteja tentando se achar lá. Uma coisa que é muito importante, gente, entenda uma coisa. É primordial, é fundamental que você construa um histórico de viagem positivo. Então, por exemplo, você quer tirar um visto americano, vai, vai viajando para os outros países onde não se exige visto. Vai conhecer um Chile, uma Argentina. Europa não exige visto de brasileiros, a maioria dos países europeus, né? Do visto de turismo para brasileiro. Então, conhece Portugal, aí dá uma passadinha ali na França. Por quê? Porque o consulado americano ele quer entender que você não vai lá para ficar, cara. É só isso, não tem mito, não tem.
cota de aprovado e cota de negado, não tem, ai meu Deus do céu, eu preenchi o meu Instagram errado no formulário e meu visto foi negado por isso. Ah, ele não gostou da minha roupa. Ah, eu tava de barba. Ah, eu tava de cabelo. É claro, eu não estou falando que o consulado americano não tem nenhum viés na hora de fazer análise. Mas o que vai construir o seu perfil é o fato de você poder fazer aquela viagem e retornar ao seu país de origem, porque esse conflito imigratório total é basicamente em relação a isso. Turista, os Estados Unidos sempre vai querer. Agora, imigrante, aí já não sei. É um assunto diferente, né? É até interessante você tocar nesse assunto. E uma outra coisa que eu quero te perguntar, cara. É, quais são os países, assim, que tem mais demanda, né? Claro. Pra gente poder, sei lá, de vistos, no caso, tá? Por exemplo, quem que mais te procura lá? O pessoal que te procura, ele quer ir pra onde? Onde você enxerga esse fluxo maior de pessoas? Claro. É, assim, o carro-chefe, Estados Unidos, Uhum. não tem a sombra de dúvidas. Acho que não existe uma assessoria consular que trabalha com visto que tenha outro produto mais forte que o visto americano, tanto visto de turismo como de estudos de trabalho. Até aproveitando, desculpa aqui te cortar Sim. de novo, e como que é essa taxa de aprovação, assim? Você vê que a maioria das pessoas, elas saem de lá frustradas porque não conseguiram, ou você acha que tem realmente uma aceitação boa? O pessoal que vai te procurar, ele já sabe um pouco dessas coisas, ou você acha que ainda não, eles não buscam muitas as informações antes? Como que você acha que tá essa taxa hoje de aceitação? Cara, a gente trabalha com um nível de conversão alto. Conversão que a gente diz no sentido de compareceu e teve o visto aprovado. Uhum. Porque quando o cliente procura e ele está disposto, toda essa construção de perfil que eu fiz aqui junto com vocês, eu faço junto com o cliente para que a gente consiga chegar num denominador comum e mostrar ao consulado que aquele cliente ele tem condição de se sustentar no período que ele vai estar lá, ele vai retornar e ele vai atender aí aos requisitos as leis de imigração, enfim, não vai fazer nenhuma caquinha, a gente gosta de falar lá na hora que ele estiver num país. Então, hoje a gente tem uma taxa de conversão alta, mas existem perfis que são mais difíceis de construir Uhum. e a gente tem que jogar franco com o cliente. Quando você fala pro cara, a sua tentativa ela é válida, mas não é certa, o cara sente verdade naquilo que você está falando, e você fala: olha, nós vamos tentar construir o melhor perfil possível, você vai se apresentar da melhor forma possível, mas não é uma garantia de que você vai ter aquilo concedido. Então, quando a gente fala de visto americano, a gente tem esse viés. Quando a gente fala de demanda dos demais países aí que a gente tem uma gigantesca demanda fora dos Estados Unidos, a gente está falando de Canadá, a gente está falando de China e a gente está falando de Austrália. China, 90% dos viajantes brasileiros que vão à China, negócios. Hoje é um país com uma população. Hoje não, né? Sempre foi, mas é um país com uma população bizarramente grande, né? Então, para a questão de negócios, é um país expoente nessa coisa da emissão dos vistos. O Canadá, por ser um país vizinho aos Estados Unidos, tem muita gente que fala assim: ah, eu vou fazer um cruzeiro da Disney. Aí eu já passo pelos Estados Unidos e pelo Canadá. Ou, meu, Nova York tá cara a passagem, mas tem uma para Toronto, que é 10 horas de Nova York de busão, que é mais barato. Vou para Toronto, tiro o visto canadense. Então, carro-chefe. E a Austrália, justamente pela qualidade de vida e por ser um destino altamente atrativo quando você fala Uhum. de turismo. Esses são os carros-chefes. Entendi. Assim, eu costumo dizer que se existe país e ele exige visto, a gente faz. Eu faço, não tem problema Uhum. nenhum. Então, eu tenho uma demanda boa de países também não convencionais, né? Sri Lanka, eu trabalho com, faço muito Egito, faço muita Jordânia, faço muito Camboja, Vietnã, enfim, países não tão tradicionais, mas os carros-chefes, acho que de qualquer assessoria, Estados Unidos e Canadá, você tem uma demanda forte de Austrália, você tem uma demanda forte de Estados Unidos, que é a mais bizarra, China, e você vai também ter ali uma demanda boa de México, porque o México ele enfrenta aquela coisa, né? Não conseguiu o visto americano, vou tentar pelo México, faz aquele bem Uhum. bolado. Não é bem assim, Entendi. tá bom? E você tocou em alguns Hum. países que estão em conflitos, né, geopolíticos, e eu queria saber como que isso atrapalha, o exercício da sua função, né? Porque, por exemplo, Jordânia é um país que tem se envolvido ali indiretamente no conflito de Israel, por exemplo, com Hamas, com o Irã. E como que isso pode atrapalhar o seu serviço? Óbvio que as pessoas vão, evitar ir para esses países nesses momentos, mas
no contexto geral, assim, cara, há esse impacto, né? As pessoas pensam duas vezes, por exemplo, meu, ó, os Estados Unidos tá ali tensionando com o Irã, sabe? Eu acho que eu vou evitar. Você acha que isso acontece ou não? Eu tô viajando. Não, não, não. É um ponto muito interessante porque existe uma queda brusca de demanda quando você está falando de um país onde está havendo cotidianamente um conflito, tá? Então, quando você fala de Israel, é um país que não exige visto de turismo de brasileiros, Hum. mas quando você fala de Jordânia, você precisa desse visto. E é um visto que ele tem cada vez ficado mais escasso de aparecer. Egito, que compartilha ali um espaço geográfico bem no centro ali do conflito e que, de certa forma, já foi o advogado do diabo ali em algumas Sim, situações, sim. e Participa indiretamente participa do direta e conflito. indiretamente de algumas Sim, situações, com certeza. você tem uma queda brusca de demanda. Uhum. Ou países, por exemplo, que enfrentam catástrofes naturais, por exemplo, o visto de Taiwan, que é uma dissidência chinesa, ele é um país que é fortemente Sim, impactado por conta de não só de questões de desastres naturais, como ocorreu sim, recentemente, claro. como de questões geopolíticas que vão afastando cada vez mais o Exatamente. cliente. A China está na iminência de invadir. Sim, Taiwan sim, tem esse plano de anexar o sim. país e, cara, como que fica essa demanda, por exemplo? As pessoas que querem ir pro Taiwan, você acha que elas tendem a se afastar? E mais do que isso, qual que é a orientação do profissional para uma situação como essa? Você fala, meu, olha, eu acho melhor você não ir. Ou, porque, é óbvio, a gente sempre vai ter aquele pensamento comercial de querer vender, mas numa situação como essa, né, que sei lá, às vezes pode ser realmente perigoso para o nosso cliente. Vocês fazem esse tipo de orientação? Como que funciona? Cara, quando a gente fala desse aspecto comercial, esse aspecto comercial, ele é o que faz pra gente que é do turismo comprar essa camiseta, comprar essa calça, comprar o celular que tá no meu bolso. Mas quando a gente fala de missão, fica um nó na garganta quando você converte um cliente e tecnicamente você está utilizando do fato dele ser leigo em determinado assunto ou em determinado conhecimento para garimpar uma venda, tá? Então, como a gente fala de um serviço que para a gente tem uma motivação bastante emocional, a gente que é formado, principalmente, a gente a galera mais chata é a galera que é formada em turismo, porque viajar pra gente é uma coisa séria, apesar de ser, para as outras pessoas ser uma coisa assim, tecnicamente tranquila, momento de relaxamento ali, é uma coisa séria. Mas eu procuro ser humano antes de ser vendedor nesse sentido. Claro. Então, quando existe uma demanda em relação a determinado país, a gente sempre orienta sobre o que está acontecendo naquele momento. Já até pegar o gancho, numa situação assim, o Canadá é um país que está enfrentando uma crise imobiliária. Tem mais gente do que lugar para morar. E aí, eles começaram em colocar várias regras para estudantes que estavam querendo ir para o Canadá, porque assim, o cidadão nativo ele estava tendo dificuldade de pagar o aluguel, porque o estudante tinha mais dinheiro que ele para pagar o aluguel. Basicamente é isso. Isso aconteceu bastante em Barcelona também. Beleza. Quando você fala de crise imobiliária, o cara vem me procurar por um visto de estudos. É um visto caro, um visto que pra gente é atrativo. Eu preciso orientar ele, eu preciso falar, olha, seu processo de visto ele pode ser impactado porque o país que você está buscando é um país que enfrenta uma forte crise imobiliária. Função de uma assessoria é Essa, justamente isso, essa, né? essa, essa é a primeira função. Se você joga limpo com o cara, ele pode olhar para você e falar, então vamos tentar um Reino Unido, vamos tentar uma Austrália, e aí Hum. você incentiva a viagem para um destino mais descentralizado e você realiza aquele sonho daquela pessoa de aprender o inglês, de ter uma experiência de intercâmbio, entendeu? Uhum. Guilherme, temos perguntas aqui para você. Temos Show! perguntas. Maravilha, bora! Manda, Gui. O João Vitor tá Beleza. perguntando aqui. Meu tataravô é português. Eu consigo tirar cidadania? Cara, quando você fala de Portugal, até o fato de você ter um sobrenome como Pereira, Oliveira, pode te tornar elegível para conseguir um visto não, uma cidadania portuguesa, tá? Então, vai depender de todos aqueles degraus do processo, mas é possível sim, tá? Tem que entender cada caso como um caso, Uhum. mas se seu trisavô for português, italiano, enfim,
Ainda é possível, estou utilizando mais Portugal como matéria de estudo, é possível sim que você consiga o êxito aí na sua cidadania, tá? Portugal foi um país que a gente falou bastante aqui nesse Bastante. programa. João Vitor Temos tem mais? nome em português, inclusive. Vitor. Temos mais uma aqui da Marcela Silva. Beleza. Ela tá perguntando qual a diferença entre motel e hotel. Boa Ah, pergunta. boa pergunta. É inusitada, né, eu diria. Cara, Realmente, cara, é um questionamento muito válido, né? a gente aqui que é brasileiro, a gente, quando a gente abrasileira uma coisa, às vezes a gente faz ficar melhor, entendeu? Se você falar pra mim que você não gosta de pizza de frango com catupiry, você enlouqueceu. Só que você falar pra um italiano que você gosta, ele vai dar na sua cara. Então, a gente aqui brasileiro, a gente subverteu o conceito de motel. A finalidade que a galera usa para o motel aqui não é a Não é pra finalidade isso, hein, galera? turística, tá? O motel, ele é dentro de uma classificação turística mais geral, óbvio que existem regras federais de cada uma das unidades federativas dos países, das repúblicas, enfim, que vai julgar coisas diferentes. Mas quando a gente está falando do motel, basicamente ele é uma habitação de beira de estrada com a finalidade de uma curta estadia. Então, o motel, atendendo a finalidade, é mais ou menos aquela coisa daquele filme de terror dos Estados Unidos, que o cara passa um perrengue, embica num motel de madrugada, dorme no outro dia e vem o Brad Pitt armado lá e fala: sai daí! Essa é a finalidade principal do motel. Quando você traz para o contexto do Brasil, a gente utilizou para uma coisa mais específica, que é romantizar a questão dessa atividade no motel e transformar naquilo num ambiente de casal, né? Então isso é bastante comum, enfim. Foi um modelo de negócio que eu considero hiper inteligente do Brasil, porque a partir do momento que você tem motel de beira de estrada, você tem motel no centro das cidades, são, cara. O cara que quer encostar só pra dormir também tá tranquilo. Quando eu vou pro Rio de Janeiro lá fazer minhas doideiras lá sozinho lá, que vou pra qualquer finalidade que seja, às vezes eu falo, meu, não vou pegar a estrada à noite, vou dormir aqui, Sim, 50 conto, mais durmo fácil, mais 5 barato. horinhas sozinho, tomo uma ducha, ó, fui. Uhum. Voltei pra São Paulo, beleza. Tem algum outro país que tem uma cultura semelhante a nós? Cara, o Brasil, ele é precursor quando você fala dessa coisa de romantizar o Interessante. motel. Inclusive, eu tive uma professora na faculdade que ela é uma das expoentes na coisa de decoração de motel com fim romântico. Show de bola. Começou aí no litoral. Mas, só pra gente formatar de uma vez por todas, às vezes você pode responder a pergunta da Marcela aí. Marcela, quando Boa você pergunta, hein, vê Marcelo? um, um, um motel, que você sabe que é um motel escrito hotel, é porque aqui no Brasil, quando você fala da finalidade turística dele, se ele está no meio da cidade, ele tem que vir com a placa hotel. Porque motel, ele está diretamente associado ao fato de ele estar numa beira de uma via expressa, de uma rodovia. Então, se você pegar aqui na Dutra, em Guarulhos, perto do shopping, você vai ver motel, a placa. Se você cair para dentro aí de um bairro, do Cocaia, do Maia, no meio da cidade, muito provavelmente ele vai estar registrado como hotel. E aí muda a questão de impostos, muda a questão de registro, de cadastro, mas no geralzão é isso. O Brasil incrivelmente Show de transformou o bola. motel numa coisa sensacional. Show de bola. Temos Tem mais perguntas aí, Gui? mais uma pergunta para você aqui. Fabiana Lopes. Beleza. Ela tá perguntando qual o país mais visitado no mundo hoje. Boa Cara, pergunta. quando a gente fala de país mais visitado no mundo, dói dizer que não é o Brasil, cara. Porque, na minha humilde opinião, como brasileiro e como formado em turismo, eu não conheço um destino, um país que tem um potencial turístico maior que nós. Então, quando você fala de país mais visitado do mundo, você está falando da França, cara. Você está falando da França, você está falando de Paris, você está falando que Paris recebe mais turistas do que a Floresta Amazônica. Isso, assim, óbvio, eu não estou menosprezando o turismo de Paris. Até estaria sendo hipócrita, porque eu fui para lá ano passado. É maravilhoso, é lindo, é sensacional, é um lugar romântico, é um lugar com uma energia totalmente diferente, mas a infraestrutura turística do país e o incentivo ao turismo naquele país faz com que seja mais visitado do que países que têm mais abertura, mais possibilidades quando você está falando de turismo. Então, sem fazer juízo de valor, sem entrar em gosto pessoal, o Brasil ele tem um potencial a ser explorado que eu considero, cara,
Acho que é o país mais vasto do mundo em termos do que você pode fazer, em termos de território, de cultura, todos os tipos de turismo eles estão Uhum. condensados aqui dentro do Brasil. Quase todos os climas estão condensados aqui no Brasil. Mas quando você está falando, assim, respondendo aí a pergunta da Marcela, o destino, já falando de uma coisa mais específica, que tem a diferença entre país e um destino, né? O destino hoje é Paris. Paris é a cidade aí que recebe mais. E se você pegar a população da França, hoje ela deve bater parecido com a população de São Paulo. Interessante, né? Depois você puxa aí, ô, produção, puxa aí pra gente quantos habitantes tem a França. Deve ter 40 e poucos milhões de habitantes. Depois você puxa São Paulo. São Paulo, hein? Você acha que tem um aspecto meio hollywoodiano que impacta nisso? Por exemplo, muitos filmes sendo sediados lá, sendo gravados lá. Eu acho que, na minha visão, acho que atrapalha, né? Porque o Brasil, apesar dele ser um baita país, que tem muitos atrativos turísticos, culturais, é um país que não aparece muito, né? Não é um país que ele é frequentemente lembrado, né? Eu imagino, tá? Aqui é Sim, pura não, não, claro. suposição, que, enfim, sei lá, planeta fora aí. Você acha que impacta em alguma instância ou não? Cara, eu acho que a visão comercial que foi dada ao Brasil, hoje ela é prejudicial para o turismo, tá? Porque o Brasil ele é retratado de maneira vasta, de maneira exponencial, de uma forma que não é exatamente o que é o Brasil. Aqui é o Brasil, mano, Velozes e Uhum. Furiosos. Isso aí, Velozes é bom, né? Velozes e Furiosos. Quando você traz uma visão mais estereotipada de um país, você acaba limitando o potencial turístico de determinado destino. Então, você está falando de Paris, você não está falando só da torre, tá? Você está falando de uma cidade que tem uma aura diferente, de uma energia diferente, e isso é um potencial turístico a ser explorado, uma cultura diferente. Quando você está falando do Brasil, o que é vendido no mundo é que está todo mundo aqui jogando bola com o Pelé, todo mundo mora no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro fica dentro da Amazônia, e tudo é praia, tudo é festa, e caipirinha, e samba, e não é bem assim, tá? Claro que essas coisas são patrimônios materiais de materiais aqui do Brasil que devem ser valorizados assim a todo momento. Pelo menos por mim, nunca vão ficar esquecidos. Mas a visão que é, como você falou, hollywoodiana, que é difundida em mundo afora, ela tem muito mais a ver com estereótipo, né? E o Brasil também não é um país muito forte quando você fala de divulgação internacional. O Brasil, até certo momento, o que era forte aqui era o turismo sexual, cara. Isso é bizarro. Isso é bizarro um país que tem um potencial desse natural ser conhecido porque o gringo vai vir aqui para pegar mulher. Isso é Sim. inacreditável, entendeu? Você acha que a distribuição geográfica do Brasil atrapalha também? Porque, querendo ou não, somos um país mais distante, né? Com O certeza. nosso continente ele é mais afastado da Europa, da própria América do Norte também. Você acha que isso tende a afastar um pouco o Eu turismo aqui acho, no Brasil? acho E que, além, obviamente, da criminalidade. Então eu quero que você faça esse paralelo também. Como tá. que, como que a criminalidade é vista, a criminalidade aqui do Brasil é vista no mundo afora, e também como que isso impacta, né? Você acha que o cara pensa duas vezes antes de vir para o Brasil? Tem a questão das doenças também, né? Porque Sim, eu vejo frequentemente pessoas falando, pô, Brasil não, né? Tem dengue, tem coisa nesse sentido. Você acha que com certeza. realmente, né, pode impactar em alguma instância? Pode. Pelo turismo ser uma área de forte influência humana, né? Você está falando de gente, você está falando de troca cultural. Todas essas questões, elas vão ou ajudar ou vão atrapalhar no processo. Mas aqui no Brasil, em específico, a gente enfrenta um problema grande de política pública mesmo, tá? Uhum. Sem querer fazer uma crítica ao governo A, B, C, D, E, F, J, K, enfim, mas a gente tardou demais para traçar um plano, para traçar um plano estratégico que fosse uma política pública de incentivo ao turismo dentro aqui do Brasil. E aí, quando você está falando disso, você acaba esbarrando em questões de divulgação, em questões de vistos, em questões de plataformas, em questões de infraestrutura de hotéis, de infraestrutura de acomodação, em suporte à comunidade local. Então, essas questões, elas já impactam. Aí, quando você entra na seara da criminalidade, por exemplo, quando você entra na seara da criminalidade, da violência, das doenças, isso vai afastando o turista cada vez mais. Mas, é o que eu estou te falando. A abordagem e a política pública, ela consegue se sobrepor a isso se ela for estrategicamente pensada.
É só você parar para pensar que o México recebe mais turismo, mais turistas do que o Brasil. Faça um exercício de procurar no Google como é a criminalidade no México, depois meia-noite eu conto para você. E aqui se dá esse problema. Por que que o México recebe mais turista que o Brasil hoje? Porque quando você está falando de política pública no México, não é um país que tem uma abordagem infantil do turismo ou abordagem amadora. Tem estratégias específicas e mercadológicas pensadas para atrair o cara para lá. Se o México é mais bonito ou mais feio que o Brasil, isso não sou eu quem tenho que decidir, nem você. Isso é uma coisa de caráter pessoal. Mas, quando você pensa em política pública, pouca gente sabe o que o México enfrenta em termos de criminalidade. Em termos de cartéis de drogas, por exemplo, em termos de assaltos, em termos de problemas, inclusive até com doenças. É, o turismo no México, ele é concentrado na questão das praias, principalmente Tulum, Quintana Roo, Cancún, esses lugares mais procurados. Ele tem um forte vínculo com os Estados Unidos, porque é um país próximo aos Estados Unidos. Então, quando você fala de política pública, você incentiva o cara a conhecer, a visitar aquele país e o cara sequer sabe daquilo. E eu não estou falando que é para você colocar tapume e tapar a favela aqui no Brasil, tá? Como foi feito aí nas Olimpíadas. Não é isso, tá? O que eu estou falando é de você trazer uma abordagem inteligente para o turismo. Porque o turismo, sendo uma atividade bem explorada, ela faz a sociedade crescer como um todo e ela traz capacete financeiro para o país, cara. O Brasil, ele tinha por obrigação ser o país que mais recebe turista, que mais movimenta dinheiro em relação ao turismo, entendeu? Interessante, cara. Realmente a gente consegue enxergar que o Brasil tem um potencial imenso por nosso clima, pelo nosso povo, que é muito acolhedor também. E eu imagino que isso tenha um impacto, né? E as pessoas sabem disso, né? A gente vê muito relato de gringo falando que veio aqui, foi abraçado, coisa que não faz parte muitas vezes do cotidiano dele, em especial em países que tendem a ser mais frios, né? Onde a população tem mais essa característica. Então, muito interessante. A gente está chegando ao fim do nosso programa já. Cara, baita papo. Obrigado, Guilherme. Cara, Foi muito bacana. Eu acho que a galera também vai ficar muito feliz aí, principalmente a rapaziada que quer viajar. Ó, já anota as dicas aí, porque teve muita coisa interessante nesse podcast. Então, obrigado, cara. Obrigado por vir, por topar, participar dessa experiência aqui com a gente. E obrigado. É isso. cara, para mim é uma honra estar aqui, falar de uma coisa que ela surgiu como uma paixão infantil para mim e hoje é uma profissão. Acho que quando você trabalha com o que você gosta, você tem uma motivação a mais. A gente que é profissional de turismo, a gente sempre vai seguir na luta para a nossa profissão ser cada vez mais reconhecida, mas a primeira coisa que a gente quer é fazer com que as pessoas viajem e todo mundo pode. Se você acha que você não pode, dá um toque que eu desenrolo para você, provo para você que você pode. E mais uma vez agradecer é uma honra para mim poder estar aqui com vocês, enfim, num ambiente desse maravilhoso e é isso. Show de bola. Valeu. É isso. Logo, logo, programa no ar para todo mundo assistir. Valeu.